Glória a Deus. Vocês já ouviram falar nos midianitas? Os midianitas são o povo da mídia. Eles são uma bênção. Os midianitas. Graça e paz, igreja. Tudo bem com os irmãos? Vocês sabem por que eu venho de tênis? Quem sabe? Você sabe, meu bem? Quem sabe? É por causa da tremedeira, gente. É sério. Eu não coloco salto, é por causa da tremedeira mesmo. Mas a palavra de Deus fala assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí quando eu coloco os meus olhos no Senhor, quando eu vejo a grandiosidade do Senhor e que Ele conta conosco para o plano perfeito dEle, aí eu falo sim, Senhor, eu vou. Mesmo com tremedeira, eu vou. Queridos, nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, para cultuar, né? Nós já estamos cultuando, adorando o nome do Senhor. Eu trouxe meu tablet, paciência com o meu tablet, tá? Tem 5 páginas aqui o meu tablet. E vai dar tudo certo. E, na verdade, eu trouxe o tablet da minha avó, mas aí a falta de costume, eu falei, esse negócio não vai dar certo não. Deixa eu com as minhas folhas, né? Como diz a pastora, me deixa com as minhas folhas. Então, o que é importante aqui hoje? É nós entendermos a palavra de Deus. É nós entendermos o que foi louvado, é nós entendermos o que foi ministrado na oferta. Tem uma palavra aqui na Bíblia, crianças, vocês estão aqui hoje, crianças, vocês não foram para a salinha. Eu quero vocês me olhando agora, todas as crianças, deixa eu ver vocês me olhando. Agora eu vi todos os olhinhos espertos aqui. A palavra de Deus fala assim que se a gente não atentar, prestar atenção e entender o que está sendo ministrado, o inimigo vem e rouba, o inimigo vem e arranca. Então, se você se distrai, distrair com a luz, distrair com não sei o quê, o inimigo vem e arranca. Verdade, Marluce? Verdade. Mateus 13:19 fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e pode deixar, se quiser. Alô, glória a Deus. Tá melhor ou não? Tanto faz? Vai ficar? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, presta atenção, esquece o restante. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu vou ler de novo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então, quando nós estamos aqui na igreja, nós temos que prestar atenção. Porque se a gente distrair, o inimigo arrebata. Ele leva aquilo que foi ministrado. Ele leva aquilo que foi semeado no nosso coração. Então, eu preciso que as crianças prestem atenção. Todas as crianças que estão aqui hoje, vocês vão entender essa palavra que vai ser ministrado. Que os teens, os pré-adolescentes, os adolescentes, os adultos, nós quase não temos terceira idade, mas eu estou vendo algumas terceiras idades aqui, alguns idosos, cabecinha branca. Presta atenção, porque se nós não entendermos, o inimigo vem e leva a palavra que foi semeada no nosso coração. Toda palavra que é ministrada, todo louvor que é ministrado, nós temos que prestar atenção. Seja anotando, seja escrevendo, seja chegando em casa, assistindo novamente, você ficar pensando naquela palavra, deixar aquela palavra descer para o seu coração, isso é muito importante. A palavra que eu vou ministrar aqui hoje tem a ver com a palavra que eu ministrei em fevereiro do ano passado. Eu sei que muitas pessoas não estavam aqui em fevereiro do ano passado, mas eu falei sobre voluntário e ser chamado. É um tema que age no meu coração, é aquilo que o Senhor me chamou para falar e é o que eu vou falar. E o ano passado, em fevereiro, essa ministração está no YouTube da igreja, está lá no meu YouTube também. Eu expliquei que o voluntário, ele é aquela pessoa que ele tem a disposição de fazer ou de não fazer, porque ele é um voluntário. Mas o chamado, ele sabe que ele foi chamado para a salvação. E ele entende que esse chamado da salvação não pode ficar só para ele. Ele entende que ele precisa compartilhar esse chamado com outras pessoas. E isso é o que age no meu coração. A página 1 do tablet já foi, gente. Então, aqui hoje, eu quero falar um pouquinho, porque são palavras muito parecidas. O voluntário,
o chamado e o vocacionado. São palavras muito parecidas, porém, cada um se comporta de uma forma. O voluntário, ele tem um comportamento, o chamado, ele entende que ele tem esse chamado da salvação, mas o vocacionado, eu vou falar para você aqui agora, para facilitar o entendimento das crianças, de todos que estão aqui prestando atenção, o que é o vocacionado? Como que o vocacionado desenvolve essa vocação? E onde ele pode desenvolver essa vocação? Combinado? Então, repete aqui comigo. O que, como e onde? De novo, o que, como e onde? Crianças, o que, como e onde? Será que uma criança pode ser vocacionada? Será que uma criança tem um chamado? Vamos ver. Efésios 4:1, midianitas, Efésios 4:1. Eu entendo, irmãos, que falar sobre chamado, falar sobre sermos vocacionados, é algo importante para nossas vidas. Porque senão a gente começa a entrar na rotina do dia a dia e nós esquecemos que nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos colocou aqui com um propósito e nós não sabemos quantos anos nós vamos ficar nessa terra. Não é possível que a gente só vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós temos uma missão, nós temos um legado e nós temos que deixar esse legado. Nós temos que fazer a diferença aqui nessa terra. Talvez alguns vão com 39, com 40, com 50, com 70, com 80. O pastor falou que vai com 100. É com 100 ou é com 120 que ele fala 100, né? Ele fala que vai com 100 e ainda vai dar uns coices no final da vida. Glória a Deus. Então nós não sabemos quantos dias, né, nós temos. Tem uma oração de Moisés, que Moisés fala assim, lá em Salmos, né, essa oração de Moisés fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Olha que oração mais linda. Senhor, me ensina a contar quantos dias eu tenho, para que eu tenha sabedoria. Eu acho maravilhosa essa oração. Vamos lá. Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhe que vivam de modo digno do chamado que receberam. Se tiver uma outra tradução aí que fala vocação, eu quero usar mais essa palavra. Só que eu não vejo, eu acho que é na NVI, que fala assim: como prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo, ele não está pedindo, ele está rogando, ele está implorando. E o apóstolo Paulo não foi qualquer um aqui nessa terra. O apóstolo Paulo não foi qualquer um aqui na palavra do Senhor. Ele fala assim: gente, viva de maneira digna dessa vocação que vocês receberam. Todos nós fomos chamados, né, para abraçar a salvação. Esse é um convite que foi feito a todos nós. E aí, o que eu quero que você imagine agora? Quando eu fui olhar a palavra, o significado da palavra chamado, o significado da palavra vocação, que é muito parecido, lá fala assim que é um convite, mas é um convite divino, não é um convite qualquer. Eu quero que você imagine, nós vamos viajar na maionese agora, ainda mais porque tem muitas crianças aqui na igreja, e as crianças, elas precisam disso. Vamos usar a nossa imaginação. Imagina um convite na minha mão. Quem está vendo um convite? Quem está vendo? Vai, gente. Quem está vendo o convite? Acabei de receber um convite. Agora, quem está vendo um convite divino? Gente, um convite divino nós recebemos. O Senhor nos chamou. Ele nos vocacionou. Entende? E para isso, Ele nos deu autoridade. Olha só, todas as vezes que eu me pego aqui refletindo, né, sobre a grandeza de Deus. Deus, Ele fez os céus, Deus, Ele fez a terra, Ele fez os animais. Gente, eu fico maravilhada, Ele fez o sol. E contudo, Ele falou assim: haja, haja. E Ele foi criando. Mas na vez do homem, na hora de criar o homem, o que Ele fez? Ele foi lá e Ele falou: haja. Não. Ele foi lá com as próprias mãos e criou o homem. Deus ama se relacionar conosco. O Senhor tem prazer em nos tocar. O Senhor tem prazer quando nós fechamos a porta do nosso quarto, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E um Deus sendo tão grande, Ele conta com cada um de nós para o plano dEle. Deus tem um plano. E Ele tem um plano para o Vladimir, Ele tem um plano para a Marluz, para a Fernanda, para o Rodrigo, para o Leonardo. Ele já tem um plano para o Leonardo, gente.
Isso é lindo. Antes mesmo de nascermos, Ele já tinha um plano para cada um de nós. Porém, se a gente deixar as distrações, o inimigo vem e rouba. E aí você fica aqui nessa terra sem sentido, sem entender o porquê que você está aqui. Porquê que você está aqui. E Ele nos convida para aceitar esse convite divino. Bom, se você pesquisar o significado de chamado em alguns textos, como 2 Timóteo 1,8, 2 Timóteo 1,8, fala assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Está ali já? Uai, gente, será que eu troquei aqui os... Eu acho que eu troquei aqui. Deixa eu ver se eu acho. Segundo Timóteo. É 1,9. O que eu falei? 1,8, né? É 1,9. É 1,9, midianitas. Desculpa. Que está assim, ó. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Glória a Deus. Ele nos chamou em alta voz. Chamado significa chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar. Então Ele chamou cada um de nós. Adaí, Wayne, Patrícia, Lindy, Maria, Flávia. Ele chamou cada um de nós em alta voz. A vocação é mais do que uma simples escolha. Normalmente nós usamos essa palavra vocação para escolha de carreira, não é? Na vida profissional, qual que é a minha vocação? A vocação é mais do que uma simples escolha de carreira. É um chamado divino. Não é um chamado qualquer. É um chamado do próprio Deus para a nossa vida. Tá. E agora, como que eu posso, então, andar de modo digno? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Como andar de modo digno da vocação que o apóstolo Paulo escreveu? Da forma apropriada, né? Crendo que foi Ele que nos chamou. Olha só, muitas vezes nós hesitamos a responder o chamado do Senhor. Muitas vezes nós negamos aceitar o chamado do Senhor, essa vocação. Nós temos convites e a gente fala o que para o convite? Não vou, não quero, não estou pronto, não estou preparado. Só que tudo vem dEle, é Ele que nos capacita. Primeiro, a palavra do Senhor fala assim: vinde a mim. E depois o Senhor fala: ide. Primeiro, nós vamos para o Senhor. Vamos para a presença dEle, vamos aprender. E depois a gente vai fazer esse ide. Então, se você me perguntar assim: Marluce, tá, você me falou o quê? O que é a vocação? Mas como então? Como que eu desenvolvo essa vocação? Todo mundo entendeu o que é a vocação? Que nós temos algo para ser direcionado na nossa vida? Que somente nós podemos, não tem outra pessoa que vai ser usado como nós? Como, Marluce? Em Mateus 6,6. Quem sabe o que está escrito em Mateus 6,6 de cor? Sem abrir a Bíblia. Sabe, Leidiane? O que é Mateus 6,6? Texto poderoso, hein? A palavra de Deus tem que estar na nossa boca e no nosso coração e perto de nós. Esse aqui eu vou trazer para a vida. Mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Todas as vezes que nessa correria que nós temos, nesse tanto de distração que nós temos, nós entramos para o nosso quarto, nós fechamos a porta do nosso quarto, o Senhor olha do céu para nós e Ele vê obediência. Obediência. Tem uma frase, eu acho que essa frase é do Martim Lutero, eu não tenho certeza, que ele fala assim, que ele estava tão ocupado, que ele precisava orar no mínimo 4 horas por dia para dar conta das ocupações dele. E a gente faz o quê? A gente faz o contrário. Eu estou tão ocupado que eu não consigo nem fechar a porta do quarto para orar.
está errado. É aí que a gente precisa ir para a presença do Senhor. É aí que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto. Então, como que a gente vai entender qual que é a nossa vocação? É quando a gente vai para o nosso quarto, seja criança, seja adolescente, e quando nós fechamos a porta, e quando nós buscamos a presença dEle. É no quarto que a gente vence as guerras. É no quarto que o Senhor nos direciona. É no quarto que o Senhor nos impulsiona. É no quarto que o Senhor fala conosco. Meu esposo e eu, nós recebemos um desafio esse ano, que é o Ministério Infantil. O pastor conversou com a gente, a pastora conversou. Nós falamos sim. E eu fiquei pensando, meu Deus, por onde começar? Porque são tantos desafios. Por onde começar? Nossas crianças estão sendo tão atacadas. Eu recebo vídeos e mais vídeos e mais vídeos no direct, no Instagram. Irmãos, eu não abro, eu não assisto, tá? Me desculpa. Não adianta. O que adianta a gente fazer? O que resolve? Qual que é a nossa solução? É ir para o quarto e fechar a porta. Quando a gente vai para o quarto e fecha a porta e fala com o Senhor, aí Ele direciona. Videozinho não resolve. Videozinho não adianta nada. Aqui que o Conai está não sei o que lá. Aqui não sei o que, não sei o que lá. Aqui que a Ivete... Hoje eu recebi um monte de vídeo da Ivete Sangalo, falando lá não sei de quê. Resolve nada compartilhar esses vídeos. O tempo que a gente fica compartilhando esses vídeos, a gente poderia estar no nosso quarto, orando, falando com o Senhor, falando com o céu. Senhor, me dá direcionamento. O que faz, Senhor? O Senhor é o socorro, o Senhor é a direção que nós precisamos. É lá que nós vamos encontrar direcionamento. E aí em oração, o Senhor começou a dar alguns direcionamentos sobre as crianças da nossa igreja. Por que eu sei que é Ele? Porque foi no quarto. Aleluia, Jesus. Porque foi no quarto, eu falei, meu bem, já anota. Escreve. E aí sempre quando a gente fecha a porta e ora, o Senhor dá um direcionamento. A nossa vitória está lá. A nossa salvação está lá. A nossa vocação está lá. Irmãos, para quem não sabe, eu sou professora, por isso que eu tenho essa pegada didática, né, de gostar de ensinar, de falar como se eu fosse uma tia. Eu sei que eu não sou uma tia, mas eu me sinto uma tia Marluce, né? Gosto muito de ensinar. Quando eu tinha 6 aninhos de idade, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu quero ser professora. Ela falou, minha filha, professor não ganha bem, mas eu quero, mamãe, nem que seja de graça, eu quero ser professora. Essa palavra que eu soltei quando eu tinha 6 anos de idade, ela trouxe consequências. Porque eu falei assim, nem que seja de graça. Ela trouxe consequências, mas eu entendi recentemente isso. E entendi que o meu trabalho, ele tem que ser valorizado. Eu não posso sair fazendo tudo de graça, porque se deixasse eu fazia tudo de graça. E há um tempo atrás, recentemente, eu aprendi isso. Mas enfim, com 6 aninhos de idade, eu falei para minha mãe, eu quero ser professora. Era o que ardia no meu coração. Então hoje, se o pastor ou a pastora falar assim, vocês podem servir assim, assim? Posso, porque eu amo, irmãos, ensinar. Eu amo sentar ali para aprender. Eu gosto, eu tenho prazer em aprender. Porque cada vez que eu aprendo algo da parte do Senhor, eu sei que eu cresço um pouquinho mais. Eu sei que eu fico um pouquinho mais parecida com Jesus. Eu sei que a palavra dele, ela vai entrando no meu coração e ela vai sendo semeada. Aleluia, Jesus. Mas foi no quarto também que eu comecei a fazer questionamentos em 2019. Eu falei, Senhor, eu entreguei as minhas aulas, eu só sei dar aula, eu não sei fazer mais nada da vida. E agora? 2019. E aí foi no quarto que o Senhor começou a me mostrar um mundo de possibilidades. Agora eu estou ministrando, mas eu me sinto uma tia Marluce. Eu não me sinto uma pregadora. Eu me sinto a tia Marluce explicando a palavra de Deus. Aquilo que arde no meu coração. As verdades que Ele coloca no meu coração para compartilhar. É assim que eu sinto. E foi em 2019, questionando o Senhor. Senhor, a vida é só isso mesmo? O Senhor tem um plano para mim? O Senhor tem um propósito para mim? E o Senhor foi me mostrando que sim, Ele tem um propósito para cada um de nós. Queridos, é no quarto que nós vencemos. É no quarto. Esse dia meu bem falou assim, por que você não ora no escritório? O escritório estava limpinho. Eu falei, não, porque a Bíblia fala para orar no quarto. Mas é claro que a gente pode orar em qualquer lugar. No banheiro, no quarto, na sala, na cozinha. Mas eu gosto do quarto. Eu gosto de fechar a porta do quarto.
Crianças, eu quero que vocês imaginem uma plantinha aqui na minha mão. Essa plantinha está na terra, vocês estão vendo? Se eu pegar essa plantinha, vou tirar ela da terra e eu vou deixar ela ali. Depois de 5 dias, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Eu quero que vocês imaginem um rio aqui agora, ou então um aquário, vocês que sabem, vamos imaginar um rio. Tem um rio aqui agora e tem vários peixinhos. Eu vou pegar um peixinho e eu vou jogar ele fora. Vocês viram o peixinho? Está pulando. Daqui 5 horas, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Agora eu quero que vocês imaginem um espírito aqui, porque aqui dentro desse corpo tem uma alma e tem um espírito. Se esse espírito não for para o quarto orar, falar com o Senhor, ler a Bíblia, o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai morrer. Ele vai morrer. E aí sabe o que nós estamos fazendo? Crianças, adolescentes, adultos, nós estamos tão ocupados para ir para o quarto. Às vezes é a empresa nossa, né? Nossa, tem tantas demandas na empresa que eu não estou conseguindo ir para o quarto. Mas é aí que tem que ir para o quarto. Mas tem tantas coisas na minha casa para fazer, tem tantos afazeres, a roupa, a vasilha. Eu não consigo ir para o quarto de oração, mas é aí que tem que ir para o quarto. Ah, mas lançou uma série agora da Netflix, a série é maravilhosa. Tem que ir para o quarto. Gente, o Senhor está nos esperando. É lá no quarto que Ele vai revelar a nossa vocação. É lá no quarto que Ele vai dar direcionamento. É lá no quarto que Ele vai falar conosco. É nesse ambiente. É claro que o Senhor Ele pode pegar qualquer oportunidade para falar conosco. Mas a intimidade com Ele, conhecê-lo verdadeiramente, é no nosso quarto de oração. Cuidado com as distrações. Cuidado. Crianças, adultos, cuidado com o celular. Eu sou uma briga com o celular, me policiando o tempo todo com o celular. Eu fico vigiando se eu realmente estou trabalhando, se eu estou distraindo, se eu estou perdendo meu tempo. E eu ainda vou chegar a resolver minha vida no celular. Dentro de 2 horas eu resolvo tudo e eu não vou mais pegar em celular. Porque celular é ótimo para fazer a gente perder tempo. Vocês estão olhando aquelas configurações? Quantas horas vocês estão passando? Vocês estão olhando ou não? O celular é o campeão. O ano passado eu ensinei. Vou ensinar de novo. Me dá meu celular aí, por favor. Vocês vão lá nas configurações. Atentos a essa palavra. Para o inimigo não vir e roubar. Você vai lá em configuração. Não é iPhone o meu celular, tá? Aí o iPhone, eu não sei como é que é, Fernanda. Tem como? Não tem, Fernanda? Vê também? Para quem não tem iPhone, bem-estar digital e controle. Você clica em bem-estar. Você vai ver quantas horas você passou em cada aplicativo. Se foi 5, se foi 6, se foi 10, se foi 12. Quantas horas de Instagram, quantas horas de TikTok, dorama. Tem gente que assiste dorama no celular. Eu nem sei o que é dorama, mas tá muita gente falando dorama, eu estou falando também. Câmera, Pinterest. Na verdade eu sei que são umas seriado, né? Enfim, é nesse lugar que você vai ver se você está remindo o tempo precioso que o Senhor Jesus te deu. É nessas configurações aí que você vai ver. Se você está demorando assistindo Reels, ou se você está trabalhando, produzindo. Porque talvez você está focado, trabalhando, produzindo, sem distração. E se você for essa pessoa, Marluz, eu pego, eu trabalho, eu produzo e só. Você tem que começar a compartilhar e nos ensinar. É sério. Seríssimo isso. Nos ensina. Amém. Talvez, queridos, algumas pessoas aqui, quando a gente fala assim, ó, cada um de nós temos um chamado. Mas nem todos foi vocacionado para algo. A vocação, ela está ligada aos dons. Todos nós aqui fomos chamados para pregar a palavra de Deus? Não. Podemos pregar? Podemos, mas tem os vocacionados. Pastor, quando ele está pregando, ele pula, ele dá chute, não sei o quê. Vocacionado. Todos aqui podemos ofertar? Podemos ofertar. Mas tem os vocacionados. Chega no período do encontro, ele quer ofertar, ele quer... Porque é um chamado que ele tem que agir no coração dele. Todos nós aqui podemos dar uma palavra de sabedoria?
Podemos, mas tem aqueles que são vocacionados, que já entenderam qual que é a sua vocação. E para quem não entendeu ainda, ou tem medo de desenvolver a vocação que o Senhor te deu, porque tudo é Ele que nos dá. Quando você receber uma oportunidade, fala sim. A minha vontade, gente, é de falar não. Mas a gente tem que falar sim. Porque quando a gente fala não, a gente está olhando para a nossa força. Ah, não, vou não, porque é isso, porque é aquilo. Mas quando você fala assim, eu pelo menos, Senhor, é o Senhor. Me capacita, me direciona, me guia a toda a verdade. Espírito Santo, guia os meus passos, guia as minhas palavras para não falar baboseira. Quando você fala assim, você vai na dependência do Senhor. Viu, crianças? Quando tiver o culto do outro lado, falar assim, Melissa, você pode ministrar a palavra hoje? Aí você pensa, ai Jesus, ai que medo, Senhor. Aí você fala, mas é o Senhor que me capacita. Sim, tá, Melissa? Laura, será que você hoje pode ministrar a palavra de oferta? Aí você vai tremendo. Mas vai, minha filha. Porque é o Senhor que capacita, não é na nossa força. Tudo vem dEle, tudo é por Ele. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo é Ele que nos dá, nada é nosso. E se a gente estiver achando que é nosso, Ele vem e mostra para nós. Opa, não é seu não. É tudo meu, é tudo sobre Ele. Queridos, se nós temos uma palavra, nós temos tudo que nós precisamos. Ah, mas eu preciso de dinheiro, mas eu preciso não sei de que lá. Não. Tudo que nós precisamos é estar na presença de Deus. Às vezes, quando eu acho que eu estou precisando das coisas, porque eu estou precisando disso, que não sei o que lá, não sei o que, não sei o que. Aí o que eu faço? Fecho a porta do quarto. Aí quando eu recebo aquela presença do Senhor, quando Ele vem e visita, aí eu falo, não, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho Ele, eu tenho a palavra, eu tenho o alimento. Só não alimenta quem não quer, só se não quiser, mas está disponível para nós. Então, eu falei o que, eu falei o como a gente desenvolve, e daqui a pouquinho eu vou falar o onde. Mas antes de falar o onde, eu gostaria de contar 3 experiências que eu tive no quarto de oração. A primeira experiência foi em 2013. Quem leu meu livro, conhece meu testemunho, ou quem é da nossa igreja há mais tempo, sabe que o Senhor restaurou o meu casamento e sabe que Ele curou a minha alma. A minha alma estava aflita, triste, acabada. Vocês imaginar, eu estava ruim, estava péssima, arrebentada, a palavra é essa, eu estava arrebentada. E naquela noite, em 2013, no quarto, eu acordei arrebentada e eu recebi uma mensagem. Não tinha WhatsApp, ou se tinha, eu ainda não tinha na época, eu acho que não, 2013. Eu recebi um torpedo. Quem sabe o que é torpedo? Quem não sabe o que é torpedo? Ah, para, Isabela. Não sabe, Isabela? Torpedo. Eu recebi um torpedo. É uma mensagem. Só que não é de WhatsApp. É um torpedo de mensagem. É um SMS. E esse torpedo, o Senhor falava comigo, que passou a noite toda cuidando de mim. Por isso que é importante a gente sempre ir para o nosso quarto de oração. Porque quando o Senhor falar para você assim, manda uma mensagem para o fulano, mesmo que você não saiba se faz sentido, se não faz, obedece. Porque aquele torpedo que eu recebi em 2013, no quarto, fez muito sentido para mim. Outra experiência do quarto. Eu estava num quarto de hospital, em 2016. O Heitor nasceu, não foi um parto tão fácil, minha mana pastora me acompanhou. E quando ele nasceu, a médica veio e falou que o Heitor tinha um sangue diferente do meu. Isto é, eu não sabia, quer dizer que o meu corpo, a gravidez todinha, ficou tentando expulsar o Heitor. Eu nem sabia, irmãos, o que estava acontecendo. Para mim estava tudo bem. Só que só descobriu isso depois que ele nasceu. Depois que a criança nasce com sangue diferente da mãe, é muito perigoso morrer por anemia. E ela veio, você lembra?
ela veio e me deu essa notícia, falando assim, olha, seu filho está correndo risco de vida, vai ter que fazer isso. Aí no quarto do hospital, eu não tinha força. Mas aí o que eu fiz? Eu pedi oração para a igreja. Vocês lembram disso ou não? Eu pedi oração para a igreja. Ah, Senhor, como é bom nós termos uma igreja, Senhor. Como é bom nós termos o Senhor. Aleluia, Jesus. E a igreja entrou em oração. E foi essa oração que o Senhor ouviu. E o Senhor respondeu. E o Heitor está ali, né, Heitor? Glória a Deus pela sua vida. E uma outra experiência no quarto também de hospital foi que o Heitor, na casa da minha mãe, bebeu soda. Cheguei na casa da minha mãe e falei, pai, cadê minha mãe? Ai, foi pro hospital com o Heitor. Eu falei, por quê? Bebeu soda. Tô desconfiado porque foi ele que tinha deixado a soda em um lugar assim embaixo. Eu fui lá para a UPA. Chegando lá na UPA, o Heitor estava na semi-UTI. Aí eu olhei meu filho com a boca inchada, sangrando, babando muito. Aí eu olhei para aquela semi-UTI, um quarto de hospital, joelhei. E o Senhor me deu uma paz que excede todo entendimento, sem desespero. Eu joelhei e falei, Senhor, Ele é do Senhor. Antes dele ser meu, Ele é do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, a soda não desceu, o Senhor não permitiu essa soda descer. Essa noite que a gente levou o Heitor, né, que ele ficou nessa semi-UTI, a gente foi para Goiânia. Chegando em Goiânia, só tinha como fazer endoscopia no outro dia. Pensa, gente, a madrugada toda com esse menino no hospital. E eu passei a madrugada com ele no meu colo, sentada. Nesse dia, eu aprendi a agradecer ao Senhor pela minha cama e pelo travesseiro. Até então, eu não agradecia. Mas nesse dia, eu entendi como é precioso a gente ter uma cama. Porque foi a madrugada todinha com Heitor, né, Heitor? Poderia contar outras, né, meu filho? Mas eu passei a madrugada todinha, o Heitor sangrando, a igreja entrou em oração. E o Senhor, mais uma vez, decidiu nos abençoar e nos dar essa vitória. Porque tudo é o Senhor também. Se Ele quiser abençoar, se Ele quiser fazer, mas se Ele também não quiser, né, Ele é o nosso Deus. Essas são algumas experiências do quarto. Quarto da nossa casa, quarto do hospital. O seu trabalho pode ser o seu quarto. O que eu entendo, irmãos, é que nós precisamos ir para esse lugar. Como igreja, nós precisamos desejar estar na presença do Senhor. Eu não sei como é que está o seu tempo aí com o Espírito Santo de Deus. Como que você está desenvolvendo o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Talvez está ruim, talvez está mais ou menos, talvez está bom, talvez está profundo. Glória a Deus por isso. Mas eu sei que a gente nunca pode satisfazer, falar, nossa, tá bom demais, eu tô, ó. Não. A gente sempre tem que desejar um mergulho mais profundo na presença do Senhor. Qual, meu filho? Não chega, meu filho. Mas foi uma bênção também. Quando eu cortei a cabeça, ele tá falando. Cortou mesmo. E a mamãe foi dirigindo. Mas amém. Depois que a gente busca o Senhor no quarto, o Senhor, Ele vai revelando qual é a nossa vocação. Queridos, a gente só sabe para que serve essa caneta, porque um dia o criador dessa caneta criou e falou, ela serve para fazer isso, ela serve para escrever. Nós só vamos entender a nossa vocação nessa terra no dia que o Criador, que a gente for perguntar para Ele, insistentemente, o que é para eu fazer nessa terra? Qual que é a minha vocação aqui nessa terra? No dia que a gente fizer essa pergunta insistentemente ao Senhor, o Criador, aquele que nos criou, Ele vai nos dar essa resposta. Ele vai te dar essa resposta. E para encerrar, o onde, né? Onde? Depois que a gente busca o Senhor, depois que a gente compreende o nosso chamado, nós precisamos decidir viver de modo digno. O que é andar de modo digno que o apóstolo Paulo fala? Andar de modo digno, a nossa vocação é simplesmente você aceitar que você foi vocacionado para algo. Para de ficar comparando. Para de ficar olhando as pessoas na internet. Se eu fosse ficar comparando pregadoras e pregadores, eu nunca que eu subiria aqui. Jamais.
Mas quando a gente para de comparar e entende que é um relacionamento pessoal, é íntimo, sou eu e ele e eu. Senhor, eu estou falando sim. Os céus estão vendo, eu estou falando sim. O Senhor, Ele vai fazendo, o Senhor vai capacitando, o Senhor vai dando habilidade, vai dando inteligência, vai dando a unção necessária, porque tudo que nós temos está nele. Primeiro, quando você entende que você foi vocacionado a algo, você vai começar a receber convites. E aí cabe a você andar de modo digno ou não. Cabe a você aceitar o desafio ou não. Eu olho para a igreja do Senhor Jesus e eu vejo a igreja como uma oportunidade de crescimento. Só não cresce quem não quer. Se você não quer crescer, você não vai crescer. Mas se você quer crescer, você vai ter essa oportunidade. Quando nós começamos com as embaixadas, lá atrás, a primeira vez que eu fui ministrar na embaixada, casa de oração, Salmos 1, que nós vamos frutificar, né? Salmos 1. Irmãos, eu tremi tanto, mas eu fui. As oportunidades, elas vêm quando nós somos vocacionados. Cabe a nós dizer um sim, ou a gente não decidir, né? Andar de modo digno. Não, eu não quero. Eu não aceito esse chamado. Então é na igreja do Senhor Jesus, é fazendo parte, é sendo mais um, é ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. É na igreja que nós somos habilitados para desenvolver o que o Senhor nos chamou. É na igreja e alinhada ao nosso quarto que nós desenvolvemos a nossa vocação. Amém. E para encerrar, eu quero compartilhar com os irmãos, para nós nunca esquecermos, a vocação não é nossa, o chamado não é nosso, o chamado é dele, tudo é por ele, é ele que faz. Na semana passada, quando o pastor nos apresentou, né, nos separando como líderes de criança, nos separou para pastorear crianças, algumas pessoas chegou em mim ali fora e falou assim: eu estou disponível, eu quero ajudar. E talvez nem é a vocação ainda, talvez não é a vocação, mas entendeu o que é chamado, e está ali para ajudar, está ali para servir. Glória a Deus por isso. E eu quero aproveitar essa oportunidade, antes de concluir, e falar para os irmãos que o ministério infantil é o ministério mais importante da igreja. O ministério infantil não tem brilho, porque as professoras, nós suamos, a gente sai dali toda oleosa, toda descabelada. A gente às vezes sai desesperada, porque eles são uma bênção, essas crianças, elas são uma bênção. E essas crianças, elas precisam aprender sobre o Espírito Santo de Deus. E eu quero aproveitar esse convite, né? Eu quero aproveitar e estender esse convite que foi feito a nós. A referência que essas crianças da nossa igreja têm são das tias. Tia, tia, tia e tia. Elas precisam ver os tios. Elas precisam ver os homens do reino. Elas precisam ver uma referência masculina naquelas salas. Porque senão não faz sentido. Por que na escola é tia, aí vai para a faculdade é professora? Que os homens se levantem, em nome de Jesus, para ministrar a vida de Deus, para ensinar esses meninos a serem homens do reino, para ensinar essas crianças a serem homens ao máximo. Eu espero que hoje ainda você fale sim a esse convite. Chega no Vladimir e fala: Vladimir, eu estou junto. Queridos, nós vamos orar ao Senhor, é o Senhor que vai nos capacitar. Fala: Marluz, mas eu nunca ministrei para criança. Glória a Deus, quer dizer que não vai ser na sua força, vai ser na força do Senhor. Vai ser na dependência do Senhor. E é claro que vai ter capacitação, vai ter treinamento também. Amém? Irmãos, vamos orar para a gente encerrar? Eu espero que essa palavra vocês tenham entendido. Porque se não entender, o inimigo vem e arranca. Ele vem e rouba. Vamos ficar de pé? Para a gente orar. Agradecer ao Senhor do chamado, da salvação.
Que a gente possa estender esse chamado a outras pessoas. Que a gente possa incendiar outras pessoas. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, tudo vem do Senhor, Pai. Eu agradeço ao Senhor, Paizinho, por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Obrigada pelo chamado. Obrigada pela vocação. Eu digo sim, Senhor, ao chamado do Senhor. Pai, eu espero que a igreja do Senhor tenha entendido que tudo vem do Senhor. Tudo é para a honra e glória do Senhor, não é sobre nós. Mas nós somos uma igreja forte. Nós somos uma igreja relevante. Nós somos uma igreja que cresce, Pai, e para isso nós precisamos de entendimento da Tua palavra. Que essa palavra venha a ser semeada no nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada vai roubar Tua glória. Nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti. Tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Tua glória. Nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti. E tudo volta pra Ti. Vamos! Nada vai roubar